ao Jornal do Passado. Hoje o tema é Cruzadas. Bom, antes de falarmos sobre elas, precisa entender o que elas são. Diretamente de Harvard, professora Elizabeth, explica ao nosso público. As Cruzadas foram expedições militares organizadas pelos católicos da Europa Ocidental durante os séculos XI e XIII com o intuito de reconquistar os lugares sagrados, principalmente Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Agora que você já sabe o que é uma cruzada, vamos falar um pouco sobre a primeiríssima dela. Sofia, por favor. Com prazer. O Papa Urbano II convocou durante o Concílio de Clermont a necessidade dos cristãos reconquistarem Jerusalém. Logo, a ideia se tornou popular, reunindo vários nobres, como o imperador de Constantinopla, Alexos I, que previa uma investida muçulmana em seu território, já que havia uma proximidade com o território muçulmano. Mesmo tendo fracassado a cruzada, este acontecimento iniciou a expansão do Ocidente, que, com a reconquista da Península Ibérica, resultaria nas grandes navegações e nos impérios ocidentais. Mas isso é outra história. Obrigada, Sofia. Agora, dando um pulo na linha do tempo, vamos para a terceira cruzada. Luísa, poderias nos falar o que aconteceu na chamada Cruzada dos Reis? Claro. Bom, a cruzada tem esse nome por ter sido conduzida por 3 importantes reis da época. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, Filipe Augusto, rei da França e Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ela foi convocada por Gregório VIII, que buscava consolidar a supremacia europeia. No final, ela acabou com o tratado. A Terra Santa continuará sob domínio muçulmano, mas a passagem estaria liberada para os cristãos que quisessem visitar a cidade, desde que estivessem desarmados. Você vai ver a sétima cruzada logo após o intervalo comercial. Água. Como é bom beber água, não tem gosto, ainda faz bem para seu corpo, e pode ser utilizada para bens maiores que apenas matar sua sede. Com dor de cabeça, beba água. Com fome e não quer fazer seu miojinho caseiro, beba água. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jornal do Passado. Agora sim, sétima cruzada com Ana. Ok, eu vou ser rápido então. Ricardo de Cornwall e Teobaldo IV de Champagne lideraram uma expedição militar com poucos homens e recursos que se encaminhou para a Palestina, a fim de reforçar a presença cristã nos lugares santos. Mas rolou muita treta e não deu certo. Aí o Papa Inocêncio IV abriu o Concílio de Lyon. O rei francês Luís IX se apresentou para liderar os cristãos em mais um levante contra os muçulmanos. O rei conseguiu reunir um exército que contava com a força de 35 mil homens. Mas o cara acabou sendo preso e tiveram que pagar 80 mil peças de ouro para ele ser libertado, junto com o território que eles tinham perdido. E depois de todo esse rolê, quando o cara voltou para casa e a mãe tinha morrido, F para Branca de Castela. Mas, pelo menos, ele virou um santo depois. Muito obrigada, Ana. Agora, finalmente, Carol, nos conte mais da oitava cruzada. O clima do Oriente Médio estava pesado pra caramba, porque os genoveses e os venezianos eram concorrentes de comércio e estavam em conflito. E também brotou uns turcos para invadir o Egito. E aí, no dia 2 de julho de 1270, as tropas francesas partiram de Aigues-Mortes em direção ao Oriente Médio, dando início à oitava cruzada. Primeiramente, chegaram no Egito, que estava dominado pelo sultão Bibars. Eles não têm paz não, né, coitados? F para os egípcios. Porém, o combate entre cristãos e muçulmanos mal iria se reiniciar quando uma peste que estava a contaminar a região dos Tunis atacou o exército francês, causando a morte de grande parte do exército. F de novo, que foi a guerra. A oitava cruzada foi, em sua essência, um grande flop. Mas enfim. Bom, eu acho que chega de falar das cruzadas. Professora Elizabeth, nos conte algo mais para aprendermos, porque conhecimento nunca é pouco. Em 1213, entre a terceira e a quarta cruzada, aconteceu a Cruzada das Crianças. Foram quase 5.000 crianças que foram encaminhadas para o Oriente, sem nenhum preparo e condições de combate. Muitas faleceram ou foram escravizadas. A ideia partia do princípio de que somente almas puras poderiam vencer os muçulmanos e retornar a Jerusalém. De acordo com estudiosos, este evento mistura fantasia com fatos reais. Nossa, que triste, mas interessante. Enfim, essas são as cruzadas, as maiores tretas da Idade Média e um bom exemplo de intolerância religiosa. Mas no fim das contas, as cruzadas foram extremamente importantes na reativação do comércio internacional e foram o primeiro empurrão para as grandes explorações marítimas. Por hoje é só, viajante do tempo. Agora fiquem com Salve-se quem puder e logo em seguida, Amor de Mãe.